Nova Brasil, no Conclave 2025. Pois é, minha gente, tivemos fumaça branca, não é? Atendendo aí as previsões de muitos especialistas e do nosso enviado especial Diego Amorim. O conclave desta vez não demorou, foi bem rápido. Portanto, os cardeais chegaram a um consenso. Pouco depois das 2 horas da tarde de ontem, no horário de Brasília, 7 da noite, no horário de Roma, o mundo conheceu o nome do novo Papa, o cardeal americano Robert Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. Leão XIV, de 69 anos, é o segundo Papa das Américas, assim como foi o Papa Francisco. Ele nasceu em Chicago, mas passou muitos anos como missionário no Peru, antes de ser eleito chefe dos agostinianos por 2 mandatos consecutivos. Foi um momento de muita emoção e a gente pôde perceber, talvez você ouvinte também tenha notado, que os olhos de todos estavam realmente voltados para o Vaticano. Pessoas cristãs, pessoas não cristãs, católicos ou não. Foi um momento de muita comoção, de muita emoção. E sabe quem acompanhou tudo isso de perto? Ele, Diego Amorim, nosso enviado especial ao Vaticano, que está ao vivo, tem as informações. Bom giorno, Diego Amorim. Eu quero saber como é que foi o momento da fumaça branca. Buongiorno, Ariane Bittencourt. Buongiorno para você que acompanha a Rede Nova Brasil em todo o país. Habemos Papa! Neste momento, 11 horas e 34 minutos aqui na Praça de São Pedro. Eu falo ao vivo, 20 graus aqui na capital italiana. A Praça de São Pedro volta a ficar como ela é geralmente. Bastante movimentada, assim como nos dias de conclave, mas dessa vez com a praça livre, sem muitas barreiras aqui no acesso que acabaram sendo instaladas em razão da segurança para os dias das votações. Antes de eu começar a falar como é que foi o momento da fumaça branca, Ariane, eu vou pedir para colocarem aí a imagem do rei. Não é o rei Jesus Cristo, nem o rei Papa Leão XIV, não. É o sósia do rei Roberto Carlos, que resolveu aparecer por aqui também na Praça de São Pedro. Tá aí, para quem nos acompanha com imagens pelo YouTube, em @jornalismo Nova Brasil. Acabei de conversar aqui com o sósia do Roberto Carlos, tá ali fazendo a festa com um grupo de brasileiros, até cantar, eles cantaram aqui um dos clássicos do rei Roberto Carlos. Feito esse registro, Ariane Bittencourt, ontem, segundo dia do conclave, depois da 4ª votação secreta, no mesmo molde da eleição de Joseph Ratzinger, que foi o Bento XVI, os cardeais, reunidos aqui na Capela Sistina, chegaram a um consenso e mais de 2/3 deles, ou seja, 89, pelo menos, dos 133 cardeais, eu digo pelo menos 89 dos 133 cardeais votantes, porque, diferentemente de eleições seculares, Ariane, você ouvinte da Nova Brasil, nós não temos o resultado dessa votação. A gente não sabe quem ficou em segundo, quem ficou em terceiro, quantos votos teve o vencedor. A gente só sabe se teve fumaça branca ou fumaça preta. Mas, olha, o dia estava claro ontem aqui no momento da fumaça branca. Era finalzinho da tarde, mas está demorando a escurecer aqui nessa época do ano na Europa. O dia estava bonito. A praça estava cheia, só não estava completamente tomada como em outros conclaves, porque realmente a segurança estava muito mais reforçada. Eu dizia isso aqui nos últimos dias para a nossa audiência. Mas a Avenida da Conciliação, que desemboca aqui na Praça de São Pedro, estava completamente tomada. A gente tem algumas imagens que eu fiz ontem, porque eu fiquei, Ariane Bittencourt, na primeira fileira, ali. Eu estava na boca do gol, como dizem ali, com uma visão privilegiadíssima da varanda principal da Basílica de São Pedro, da chaminé da Capela Sistina, muitos religiosos, claro, que vivem aqui em Roma, de todas as partes do mundo. Teve essa criança, você que está vendo aí agora, tem uma criança, coisa mais linda, estavam atrás de mim. Ela cansou esperando a fumaça branca e sentou para jogar baralho com o pai dela, uma criança italiana, atrás de mim. Teve gente chorando, tem aí também a imagem de uma brasileira que se emocionou muito, cunhada de um padre brasileiro que vive aqui em Roma, está estudando por aqui. Ela chorou muito quando viu a fumaça branca. Foi, assim, realmente um momento de muita emoção e muita vibração. Depois teve até cântico em latim, gregoriano,
que a praça ali, puxada pelos religiosos que ali estavam, entoaram também no momento do Habemus Papa, Ariane Bittencourt. Lindo de se ver, Diego, muita comoção e gente diferente, né? De todos os jeitos, de todos os cantos do mundo. Numa só expectativa, a gente viu muitas bandeiras brasileiras. Você deve ter visto várias aí de perto, mas a gente que acompanhava também a transmissão do Vaticano ao vivo via muitas bandeiras brasileiras, crianças, jovens, idosos, religiosos ou não, nessa expectativa pelo anúncio da fumaça branca, que inclusive você ouvinte soube no momento em que aconteceu. Aqui na Nova Brasil FM, trouxemos com o Diego Amorim a notícia da escolha do novo Papa ao vivo. E eu soube, Diego, que você, como tem feito nos últimos dias, encontrou algumas pessoas que aí estavam ontem. Inclusive, você comentou conosco no Nova Manhã de ontem que havia muitos brasileiros conversando com você e com viagem marcada já para sair de Roma, torcendo para que a fumaça branca saísse o quanto antes. E sei que você ontem conversou com algumas pessoas que tiveram suas expectativas superadas, porque conseguiram ver de perto esse momento histórico, não é isso? Foi mesmo, Mariane Bittencourt. Olha, além das bandeiras brasileiras, era possível ver aqui na praça ontem bandeiras de todas as nações que você imaginar, viu? Agora, realmente, existem muitos brasileiros aqui como turistas. Eu lembro a nossa audiência que a Igreja Católica está vivendo o chamado Ano do Jubileu da Esperança, que é um momento muito especial para quem é católico. Então, isso já trouxe muitos brasileiros, que ainda é a maior nação católica do mundo, aqui para fazer turismo nessa época do ano e coincidiu com o período do conclave. Há também muitos e muitos religiosos brasileiros que vivem aqui em Roma, como de todas as partes do mundo, que vêm para cá para estudar teologia, enfim, fazer mestrado, fazer doutorado. Depois que a fumaça branca saiu, Ariane Bittencourt, a praça viveu um misto de silêncio, um silêncio absoluto, era impressionante o silêncio que fazia aqui, revezando com alguns momentos de euforia, de gritos, porque assim que a fumaça branca saiu, toda a multidão aqui presente soube que tinha sido escolhido um papa, mas era preciso que a guarda suíça se posicionasse aqui em frente à Basílica de São Pedro, que toda a preparação fosse feita lá na chamada Capela das Lágrimas, onde o papa se arruma, se prepara para ser apresentado ao mundo. Os cardeais começaram a se posicionar ali nas varandas laterais da Basílica de São Pedro, e ali foi sendo vivida a expectativa de quem seria aquele cardeal que seria apresentado e que surgiria na varanda central da Basílica. Aí foi quando eu conversei com o padre Luiz Fernando, ele que é de Itumbiara, em Goiás, que estuda aqui em Roma, e falou da alegria de ver a fumaça branca. Naquele momento, a gente não sabia que seria o Papa Leão XIV. Vamos ouvir o padre. Padre Luiz Fernando, Diocese de Itumbiara, Goiás. Você mora aqui em Roma? Moro aqui em Roma, sou estudante da Universidade de Santa Cruz, faço mestrado em Teologia Litúrgica. E fala um pouquinho, padre, do sentimento que você teve aqui ao ver essa fumaça branca agora há pouco. Uma emoção muito grande. Viemos um grupo de amigos que moramos no mesmo colégio internacional e viemos esperando para que o horário fosse acontecer isso, né? A primeira fumaça às 5 horas não saiu, a gente ficou esperando, saiu pelo segundo momento, mas foi uma emoção muito grande, a praça inteira está aqui, é uma energia fora do comum. Ariane, é realmente uma energia fora do comum. Eu falava isso aqui ontem já, você também fez aí um comentário nesse sentido agora há pouco, antes de me perguntar, e é preciso deixar isso muito claro para a nossa audiência, porque, obviamente, existem milhares e milhões de ouvintes agora que estão nos acompanhando e que não são católicos, não são religiosos. A gente já falou da importância do Papa para o mundo, historicamente. Mas esse momento do conclave, ele é especialmente um momento que atrai a curiosidade de todo mundo. Eu queria contar para vocês que ontem, aqui na Praça de São Pedro, onde eu estava, ali na primeira fileira, junto com os fiéis que chegaram bem cedinho para ver o novo Papa, tinha gente fumando cigarro normal, fumando aqueles cigarros eletrônicos, né, que são um horror. Eu sei que é uma curiosidade, eu sei que é só um simbolismo, mas para dizer que aqui não tinha só beato e beata com texto na mão rezando, não. Tinha também. E depois que a fumaça branca sai, os moradores de Roma vêm correndo para cá, eles já estão acostumados com isso. E olha que os moradores de Roma, em sua maioria, não têm uma boa relação com a igreja, muitos são críticos ferrenhos da Igreja Católica, mas querem viver esse momento histórico, querem estar aqui, porque é tudo muito... Aí aqui é uma avaliação pessoal, Ariane, me permito fazer isso. É tudo muito bonito, Rito, né? É tudo muito teatral, digamos assim. Para quem é católico, tudo tem um significado,
tudo tem uma simbologia, mas para quem não é também, meu amigo, minha amiga, chega a guarda suíça tocando uma música bonita, eles cantaram o hino da Itália, depois vem um tapete que surge ali da varanda, depois vem o Papa com uma vestimenta. É um negócio assim que você fica completamente anestesiado diante do que você está vendo. E aí, claro, quem é religioso, quem é católico, vive uma emoção ainda mais especial do ponto de vista pessoal, Ariane Bittencourt. Vamos acompanhar também o vídeo de uma brasileira que eu conversei com ela ainda antes também do novo Papa surgir na varanda, mas já tinha saído a fumaça branca. É a Michele, de Curitiba, que está comemorando o aniversário, mais um ano de vida com a família nesta semana aqui em Roma, passando férias, e ganhou de presente uma fumaça branca. Vamos ouvi-la. Sou a Michele e sou de Curitiba. Michele, ontem foi seu aniversário, certo? Terça-feira. Nesta semana. Isso E mesmo. você está aqui recebendo de presente um Papa? Exatamente. Indescritível. Eu vim por causa do Jubileu das Portas Santas e coincidiu com esse momento histórico, lindo, emocionante, tão espiritual, que está sendo o conclave, né? E culminou agora com a aclamação do Papa. Estou muito emocionada, Diego. Que sentimentos você Emocionante. tem? O que você consegue dizer pra gente de quando você viu essa fumaça branca saindo da chaminé da Capela Sistina? Olha, na verdade eu não vi, eu ouvi os gritos, a gente tava a caminho, né? E aí viemos através do padre e chegamos aqui. Acho que a emoção maior vai ser na hora que ele aparecer ali. Eu não sei como é que ela conseguiu chegar depois que ela ouviu os gritos, porque estava tão difícil chegar pertinho ali da Basílica de São Pedro em razão da segurança, viu, Ariane Bittencourt? Sensacional, Diego Amorim, a gente ouvir esses relatos e sentir um pouquinho do que você sentiu estando aí em loco no Vaticano, acompanhando ontem, então, a escolha, a fumaça branca e depois o anúncio do Papa Leão XIV. Agora são 6h44, Diego, eu queria a sua análise, a gente está nesses dias por conta dessa cobertura especial, sem o nosso Anota Aí com o Diego Amorim, mas eu queria a sua análise a respeito do primeiro discurso, não é? Do novo Papa. Você acompanhou de perto, como disse, estava ali na primeira fileira, de olho em cada palavra que ele dizia. Bom, o Papa, ali nas suas primeiras palavras, citou a paz várias vezes, fez até uma saudação. A paz esteja com vocês, não é? A saudação que, segundo a Bíblia, foi feita por Jesus Cristo depois que ele ressuscitou, falou em espanhol, mandou um recado para o povo peruano, citou bastante o Papa Francisco e se emocionou muito também, né, Diego? Isso chamou a atenção, apesar da gente não conseguir, de pertinho nas imagens do Vaticano, acompanhar lágrimas caindo pelo rosto do novo Papa, a gente percebia que ele estava muito, mas muito emocionado mesmo, diante de toda aquela multidão. O que você destacaria mais desse discurso e que tipo de análise a gente pode fazer, talvez até já projetando um pouco do que vai ser esse novo papado? Exatamente, Ariane. Daqui a pouquinho, eu não vou parecer o João Kleber aqui não, mas daqui a pouquinho, na volta do intervalo, eu vou destrinchar ainda mais para o nosso ouvinte o perfil do cardeal Robert Prevost, agora Papa Leão XIV. Mas antes disso, eu vou realmente fazer essa análise do primeiro discurso, da primeira aparição do novo Papa, mas aqui não vai ter achismo não, Ariane Bittencourt. A nossa audiência merece uma informação preciosa e apurada. Eu fui dormir ontem, horário aqui de Roma, 4h da madrugada. Não estou dizendo isso para trazer um relato pessoal, não, mas para dizer que eu passei a noite aqui ouvindo padres no Brasil, padres que vivem aqui em Roma, para sentir também como que o clero, e aí o clero brasileiro, claro, recebeu essa primeira aparição e esse primeiro discurso do Papa Leão XIV. Vamos lá, de maneira bem objetiva, Ariane Bittencourt, e você que nos acompanha aqui na Rede Nova Brasil em todo o país. O Papa Leão XIV, ele fez uma saudação especial à Igreja de Roma. Isso é importante porque o Papa, para a Igreja Católica, é também automaticamente o Bispo de Roma. Ele precisa ter uma boa relação aqui interna. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Jesus não fez milagre lá na sua região em Nazaré. Não fez milagre no sentido de não ter sido bem acolhido pelo povo lá. Milagre ele fez em todos os lugares por onde passou, segundo a Bíblia e a tradição. Mas ele fez essa saudação especial ao povo de Roma. Isso é um ponto para se chamar a atenção.
Como você bem citou, Ariane Bittencourt, o Papa Leão XIV também citou o ex-pontífice que nos deixou aí no dia 21 de abril, segunda-feira seguinte ao domingo de Páscoa, o Papa Francisco, pelo menos 2 vezes, com muito carinho, com muito respeito, com muito saudosismo. E em todos os momentos em que o Papa Leão XIV citou Francisco, ele foi ovacionado e aplaudido pela multidão que tomava conta aqui da Praça de São Pedro. Um outro ponto desse primeiro discurso, o Papa Leão XIV falou diversas vezes também sobre construção de pontes e sobre a necessidade de diálogo. Isso indica uma continuidade, obviamente, cada Papa tem as suas características e a sua personalidade. Eu vou falar um pouquinho disso mais daqui a pouquinho aqui na volta do intervalo, mas existe uma continuidade que é a tendência natural, que era o que se falava aqui nos dias antecedentes ao conclave, Ariane Bittencourt, da igreja continuar neste conceito que o Papa Francisco marcou bastante, de uma igreja em saída, de uma igreja que conversa com o mundo, de uma igreja que não se fecha no Vaticano e no clero. O Papa Leão XIV também falou algumas vezes que Deus ama a todos incondicionalmente. E ele marcou mesmo a fala. Ele disse assim, em italiano, né? Incondicionalmente. Deus ama a todos incondicionalmente. Isso dá uma pista de que o papado do Leão XIV vai ser também no sentido de um acolhimento. 2 últimos pontos dessa primeira fala do Papa Leão XIV, Ariane Bittencourt. Ele falou em espanhol. Isso tem um peso muito grande. Ele falou em italiano e, em determinado momento, ele pediu licença para falar em espanhol. E aí ele saudou o povo do Peru, onde ele fez carreira na Igreja Católica e foi missionário durante 2 décadas. E isso é muito importante, porque tem alguns cardeais que acham um absurdo o Papa não falar italiano. E o Papa Leão XIV sabe falar espanhol, sabe falar italiano muito bem, daqui a pouco eu conto por quê, porque ele viveu aqui, chefe dos agostinianos, da ordem religiosa dos agostinianos. Ele sabe falar francês, ele sabe falar até um pouquinho de português, porque ele já esteve no Brasil algumas vezes, tem uma excelente relação com cardeais brasileiros, com a CNBB, justamente pelo fato de ser de ter sido chefe dos agostinianos. Mas falar em espanhol é uma ousadia, Ariane Bittencourt, para um Papa. E ele fez isso ali também. O Papa Francisco, de vez em quando, também ousava falar. E ele também se apresentou como um filho de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que é um importante santo e doutor da Igreja Católica, teve uma conversão tardia, mas era alguém que falava muito da experiência com Deus, dizia muito: tarde te amei, meu coração só descansa enquanto repousa em vós, ó Senhor. Isso dá uma pista também do que vai ser um pouco da espiritualidade católica do novo Papa, Ariane Bittencourt. Diego Amorim, direto do Vaticano, ao vivo, para você, ouvinte do Jornalismo Nova Brasil. Muito obrigada, Diego, pelas informações. Já já a gente volta a conversar com mais detalhes aí do Vaticano.